Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs. Com satisfação, cumprimento a todos através de mais uma lição da Palavra de Deus. Gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado pelo teu cuidado, teu amor por nós e todas as providências que tu tens tomado para que possamos a cada dia sermos alimentados da tua palavra e preparados para o teu reino. Supra-nos com a necessidade que temos da tua palavra, capacita-nos a andar retamente em teus caminhos. Separe-nos para o teu reino, conta-nos entre os escolhidos. É o que te suplicamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Os últimos 5 reis de Israel é o título sugerido na lição. Na realidade, ficaria um pouco confuso, porque sabemos que Israel são os reinos do norte, administrado por Samaria, que aqui já teria caído, e tendo sido em 732 a 722, o último deles, Oséias, e Samaria, todo o seu reino, o reino de Israel propriamente dito, se tornou colônias do Império Assírio. Aqui estamos tratando dos últimos 5 reis de Judá, que tem a ver com Jeremias e com o contexto que nós analisaremos durante essa semana. Esses 5, à exceção do rei Josias, o resto, literalmente foi resto. Não conseguiu manter uma relação ativa com Deus e conduziu lamentavelmente o povo ao que eles já estavam propensos a mergulhar, na apostasia. E o resto da história, tanto de Israel como de Judá, foi muito triste. E nós teremos alguns lampejos mais aprofundados desse assunto no mergulhar da lição. Mas observem que o verso principal, aqui de Jeremias 22, 16, que até um capítulo muito importante nesse contexto, ele defendeu a causa do pobre e do necessitado, e assim tudo corria bem. Não é isso que significa conhecer-me? Com tudo isso, à exceção de Josias, como comentamos agora há pouco, que lamentavelmente, depois de 31 anos de governo, acabou caindo em batalha, o próprio faraó Neco o atingiu. Os demais 4 reis que tiveram, todos conduziram os judeus à apostasia. Esse texto, inclusive, aqui de Jeremias 22:16, foi contextualizado por Tiago no capítulo 5, onde ele lamenta também que Deus faz tudo isso aqui por seu povo, sempre fez, sempre atuou como referência de justiça, e nos seus dias Tiago lamenta que tudo ao inverso estava acontecendo, semelhante, evidentemente, fazendo inferência aos dias de Jeremias. Coisa lamentável. E até hoje, as pessoas viram as costas para Deus no mergulho suicida, na apostasia, e é só isso que acontece. Tudo se inverte em matéria de valores na vida quando viramos as costas para Deus. No segundo tema, o governo de Josias. Aqui, como já mencionamos, foi uma exceção. Um cara que coerente e justo, e conseguiu inclusive fazer reforma em seu reinado. E houve de certa forma, um período em que os reclamos de Deus através do profeta Jeremias puderam ser mais refletidos pelo povo, mais analisados. Mas infelizmente, os reis que sucederiam a Josias, semelhante já à inclinação natural de apostasia do povo, escreveu uma história triste, resistindo à palavra de Deus, à vontade de Deus, e traçando páginas lamentáveis no fim, na história desse povo.
E após Josias ter tombado em batalha, infelizmente, o mergulho na apostasia foi total e absoluto, junto com os demais reis que o sucederiam, que infelizmente pontuariam de forma negativa, manchando completamente, encerrando com mancha gravíssima a história dos judeus nesses 5 governantes que atuaram na história do reino de Judá. Terceiro tema, Jeoacás e Joaquim, outro declínio. Jeoacás, também conhecido como Salum, tinha 23 anos quando ele sucedeu seu pai ao trono, Josias. Seu reino durou apenas 3 meses e Faraó o substituiu, justamente porque ele não era favorável aos interesses do reino egípcio. Inclusive, Jeoacás foi levado ao Egito e ali ele morreu. O rei que veio após Jeoacás foi Jeoaquim. Ele reinou de 609 a 598 a.C. Era filho de Josias. Quando Nabucodonosor tomou Jerusalém, Joaquim foi levado para a Babilônia, junto com os vasos do templo. Novamente, Jeremias advertiu o povo que seu rei estava guiando a nação por um caminho errado. O quarto tema, o curto reinado do rei Joaquim. Aqui, ao lermos e analisarmos Jeremias capítulo 29, do verso 1 ao 14, ao ler esse resumo do desfecho do reino de Judá, eu gostaria de destacar o verso 10 do capítulo 29, porque ali consta uma promessa de Deus sobre o cativeiro babilônico que duraria 70 anos, e ao final desses 70 anos eles retornariam, segundo a promessa de Deus, para Jerusalém novamente, para reconstruir, evidentemente, a cidade, o templo, etc., e voltar a viver em independência nacional. Mas, como toda profecia é condicional, essa não foi diferente. E outra coisa, o cativeiro terminou com 70 anos, no início do governo persa que havia derrubado Babilônia. Mas, amados, só 80 anos. Veja bem, 537 concluiu, foi o ano que encerrou o cativeiro babilônico, em cima do governo persa. Mas só no ano 457, 80 anos depois, foi que pessoas, liderança, apoio político internacional, foi possível o retorno de fato para Jerusalém, no objetivo definitivo de reconstruir a cidade e o templo. E nunca mais, mesmo tendo quase o dobro do tempo para o cumprimento definitivo da promessa, porque não dependeu de Deus esse cumprimento, mas sim da apostasia mergulhada dos judeus, lamentavelmente, esse retorno nunca mais tiveram sossego nacional, nunca mais tiveram definições políticas, religiosas. Foi tanta confusão que tomou conta nesse finalzinho, até os dias de Cristo, tanto no governo persa, durante o período do governo persa, que acabou que os reinos se tornaram satrapias, como durante o período helenístico, e nem se fala então, depois de 168 a.C., quando Roma assume o comando mundial, mais confusão ainda. Dentro desses períodos, ao se finalizar, cerca aí de 200 e poucos anos antes de Cristo, uma série de influências confusas, tanto do ponto de vista político como religioso, tomaram conta desse povo. Grupos fortemente estruturados do ponto de vista político e religioso, mas penetrados, envolvidos com muita confusão, surgiram como fariseus, saduceus e essênios. Esses últimos, até mesmo envolvidos com muito esoterismo, zoroatrismo,
politeísmo, monismo e etc, e etc. Mesmo entre fariseus e saduceus, muitas diferenças aconteciam, principalmente do ponto de vista doutrinário. Sabe, irmãos? Política com a religião virou uma miscelânea. E muita confusão, mas muita confusão. Até que veio a dinastia herodiana, aqueles 10 Herodes que seguiram um atrás do outro, coordenados, impostos por Roma. O fato é que tudo se canalizaria até uma futura destruição no ano 70 da era cristã de Jerusalém, e a independência desse povo só voltaria a ter mais ou menos um sossego relativo, entre aspas, depois da Segunda Guerra Mundial, proporcionada pelos Estados Unidos da América. Sabe por quê? Por apostasia. Viraram as costas para o grande Deus. E quando o próprio Filho veio para que eram seus e os seus não quiseram, rejeitaram, viraram as costas. Por isso, o quinto tema apresenta no fim do beco sem saída. Que saída que pode haver para quem vira as costas para o Deus vivo? As pessoas que se especializam em cavar cisternas rotas que não seguram a água, viraram as costas para a água viva. O que adianta cavar a cisterna rota que não segura a água? E o que adianta furar a cisterna do lado de um rio cheio de sangue, como foi o caso do Nilo, nas pragas do egípcias? E como será no futuro qualquer poça que possa ser furado, ou cisterna, do lado de qualquer região que tenha água? Só a presença de um justo, de alguém que serve a Deus em espírito e em verdade, poderá garantir água limpa. Porque a água viva faz parte da vida dele. Essa é a mesma história. Quem vira as costas para Deus está num beco sem saída. Sempre foi assim, sempre será. Judá, seus dias finais, como dissemos já, à exceção de Josias, partiu por tudo ou nada. Numa apostasia tremenda, aliança com o Egito, investiu todas as suas fichas no Egito como parceiro político, e crentes que na batalha de Carquemes o Egito poderia ganhar. Que azar que deram. O Egito caiu, Babilônia sumiu, e goela abaixo impôs a administração com vara de ferro em cima do reino de Judá. Destruiu Jerusalém, destruiu o templo. Quantos e quantos foram mortos? E a administração política daí para frente seria só um caos. Beco sem saída. E o fim é só tristeza. Cristo veio pessoalmente, foi rejeitado, entregue, morto. Mas o amor dele, sempre disposto a perdoar e salvar. O remanescente, o único, Cristo, o cristianismo, e aqueles que abraçaram a água viva. Porque, do ponto de vista literal, o que sobrou ali? Olha, como comentamos lá de Jeremias 29:10, a situação foi tão grave, que os 70 anos do cativeiro previstos teve que alterar para 80 anos depois dos 70, para eles poderem voltar para lá e começar a querer ser gente de novo, de forma nacional, reconstruir a cidade, reconstruir o templo. E os períodos que se seguiram, Pérsia, Grécia, Roma, só confusão. O Messias surge no meio dessa confusão toda ali, tenta por tudo, com a sua própria vida, restaurar o reino. Depois que ele morreu, durante, segundo o ponto de vista profético, escatológico, do ponto de vista bíblico, só no ano 34, que encerrou o tempo para o povo judeu. No ano 31 ele morreu. Ou seja, 3 anos e meio além
da morte do próprio Cristo, eles tiveram tempo ainda de serem restaurados como povo de Deus. E rejeitaram, apedrejando Estevão por decreto legal. Definitivamente rejeitaram a Cristo como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E foram automaticamente, do ponto de vista bíblico, rejeitados como nação. Como indivíduos, não. Como indivíduo, como qualquer parte do mundo, qualquer pessoa de qualquer parte do mundo, de qualquer religião do mundo, pode fazer parte dos escolhidos de Deus. Mesmo em meio à religião verdadeira, do ponto de vista bíblico de Apocalipse 12, tem pessoas contaminadas com vinho de Babilônia dentro da igreja de Apocalipse 12. Como na grande Babilônia tem gente escolhida que nas mensagens finais para este mundo, sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados, das suas pragas. E no meio daqueles que diz servir a Deus, surgirão aqueles pintando a primeira praga, ferida dos pés à cabeça, e sairão do meio do povo de Deus para nunca mais andar com eles, tornar-se os piores inimigos, diz a pena inspirada. Meus amados, pense um pouco, reflita. O remanescente, eu e você, que Apocalipse 12, 17 mostra, aponta esse remanescente como que, escatologicamente, sendo vítimas de uma última perseguição, que desencadeará um último êxodo, que nos conduzirá à terra prometida de fato, a Nova Jerusalém, aquela verdadeira, aquela que está lá no céu, que um dia vai descer aqui, para esse reino, após o milênio apocalíptico. Mas, amados, quer você fazer parte dos remanescentes? Pense nisso. Olha para o Escrito Sagrado, a história do povo de Deus, em toda a sua história, e tente se encaixar. Só tem um lugar para você, no remanescente. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, minha amada irmã. Sétimo tema, a vitória da cruz. O que nós temos aqui, uma citação de Profetas e Reis, página 466, mesmo quando Jeremias foi mantido sob severa vigilância pelos que desprezavam suas mensagens, vieram-lhe novas revelações concernentes à disposição do céu para perdoar e salvar. Revelações que têm sido uma infalível fonte de conforto para a igreja de Deus desde aquele tempo até hoje. Cristo disse: aquele que quiser vir após mim, negue a si próprio, tome a sua cruz e siga-me. A única maneira de fazermos parte, de fato, desse remanescente, que será contado entre os salvos que habitarão o reino eterno, será essa: negando a si próprio, tomando a cruz de circunstâncias de nossa vida e de nossas escolhas e seguindo rumo ao reino eterno, absoluto. Que Deus abençoe a mim e a você, meu amado. Que sejamos contados entre os salvos. Santo Deus, muito obrigado por mais essa lição que de forma objetiva nos consola, nos conforta e nos anima a bater a poeira de nossas vestes e seguirmos firmes rumo ao céu. Suplicamos-te, Senhor, do teu reino, do teu poder. Suplicamos-te, Senhor, que tu nos perdoe os nossos pecados e capacita-nos, Senhor, a andarmos com retidão em teus caminhos e te servirmos em espírito e em verdade. E que naquele grande dia, Senhor, nós, os nossos lares representados, todos os teus escolhidos que habitam sobre a face da terra, participantes da igreja de Apocalipse 12, sejamos contados entre aqueles que marcharão para dentro dos portais da cidade santa. É o que te pedimos, agradecidos em nome de Jesus.